Boas-vindas para a jornada virtual Para Onde Vai a Educação? Perspectiva sobre o planejamento educacional na América Latina. Gostaria, em primeiro lugar, eu cumprimentar a todas as funcionárias e funcionários da região que estão participando dessa jornada. É muito especial para aqueles que fazem parte da rede de especialistas do IB Unesco, uma rede que se transformou em um espaço único de encontro na região, que foi potencializado no ano 2020 pela pandemia. Aqui tratamos os temas que mais nos preocupam sobre planejamento e educação na região. Também quero agradecer às especialistas de luxo que temos aqui no nosso bloco. Obrigado Valéria, obrigado Marilina e obrigado Viviana por aceitar esse espaço e dar o seu tempo precioso em meio de tantas atividades. E nesse bloco vamos tentar identificar tendências, oportunidades e desafios com um foco especial no planejamento de políticas de avaliação e políticas digitais. Esses temas surgiram com muita força no nosso painel anterior e aí acreditamos que aqui vamos poder aprofundar nelas. A ideia é refletir sobre a inovação, sobre as tendências atuais, sobre como construir políticas educacionais nesse sentido, considerando as boas práticas e as experiências que surgiram na região nesse último tempo. Gostaria de fazer uma breve introdução para que vocês conheçam as nossas especialistas. Valéria Virginia Lopes é pesquisadora e consultora, está formada em pedagogia, mestrado em pedagogia e educação pela Universidade de São Paulo, tem experiência em políticas públicas, atuando principalmente em temas de políticas educacionais, avaliação educacional e na formação de professores. Temos a Marilina Lipsman, que é bacharel em Ciências da Educação, especialista e mestre em didática pela Universidade de Buenos Aires, é pesquisadora, professora titular da área de base pedagógica também é membro da rede americanas de pesquisadores sobre avaliação da docência. Viviana Esquivel Vega, de Costa Rica, é licenciada em Ciências da Educação pela Universidade Internacional de São Isidro Labrador, Pérez Celedón, é mestre em Educação Técnica pelo Instituto Tecnológico da Costa Rica e sua experiência de trabalho esteve voltada para populações pré-escolares em territórios indígenas e jovens em educação média, no ensino médio. Também esteve envolvida em políticas digitais em 2020, do IPE. Gostaria de falar um pouco sobre a dinâmica. Os especialistas não vão ter uma apresentação inicial, a ideia é gerar um espaço de diálogo através de perguntas, e para que o debate não esteja monopolizado, vamos pedir que cada especialista não fale mais de 5 minutos, cada um. Também seria bom que cada um dos panelistas possam comentar ou reagir ao que os seus colegas possam dizer ou contar. Então, para abrir esse debate, vamos partir de duas perguntas voltadas principalmente a Marilina e a Valéria. E as perguntas são: quais temas novos em políticas e avaliação vocês pensam que surgiram a partir da pandemia? Quais novas tendências vocês identificam? Como fazer, por outra parte, como fazer a avaliação dos aprendizados durante e depois da pandemia? Bem, Marilina, convido você para abrir o diálogo. Bem, bom dia. Aqui eu posso dizer bom dia, bom meio-dia aqui na Argentina. Em primeiro lugar, quero agradecer a Fernando Salvatierra pelo convite.
também a Pablo Ceballos, que é um grande prazer, uma honra estar aqui nesse evento, no começo de um novo ano que é muito desafiante, atravessando a pandemia, que está atravessado pelas novas formas, principalmente no nosso país, da volta à presencialidade, à escolaridade em muitas localidades. E em um segundo ano de pandemia, Marilina, desculpa, não estamos conseguindo ver o seu vídeo, você. Talvez, vamos ver se você pode ligar a câmera. Eu tenho a câmera ligada. Não sei, vamos ver. Aqui, aqui estou. Agora sim, agora sim. Eu voltei. Eu também proponho para Viviana e Valéria, se vocês quiserem deixar a sua câmera ligada, assim todos os integrantes podem ver você. Bem, feitos os agradecimentos públicos, como início desse conversatório, como já apresentou o Fernando e a organização, eu acho que é valioso. Eu estava pensando em algumas pontas para começar, sobre algumas questões que colhemos, algumas pessoas que nos dedicamos à avaliação a partir da pesquisa, a avaliação e a inovação e as políticas de avaliação que deveriam vir desse momento, poderiam ser algumas reflexões que estimulem a discussão, porque participamos o ano inteiro, o ano passado, sobre webinars relacionados com essa temática, e depois de um ano eu posso dizer que eu vou dar uma ideia provocadora assim já. Eu esteve vendo uma agenda colaborativa da avaliação, eu procurei isso, e em termos de avaliação, nós temos mais de um século de teoria avaliativa que fomenta e onde há muitos destacados expositores teóricos que desenvolveram que a avaliação é parte do processo educacional. Depois poderá haver diferentes abordagens sobre se a abordagem é apenas acompanhar, medir e interpretar produtos e processos, ou se a avaliação é apenas um aspecto instrumental. Do meu ponto de vista, a avaliação sempre deve ser tratada para a melhora e, nesse sentido, recupera o sentido educacional, tanto da prática da educação quanto das políticas. Eu penso que na avaliação, assim como em outros aspectos como a tecnologia, é que quando surge alguma outra abordagem, algum outro modelo, como aconteceu com a pandemia na região, em termos do planejamento no âmbito da contingência, é como que voltam velhas discussões que já estavam finalizadas. Quem pensa que não deve ser avaliado? Pelo menos no nosso país, isso foi discutido no âmbito das políticas. Isso foi discutido se devia haver avaliação ou não. Depois foi corrigido nas normativas de que, quando falávamos de avaliação, falávamos de avaliação não apenas como qualificação, mas também nós podíamos começar a tratá-lo como uma avaliação de processos. Porque nós devíamos entender que, se devíamos contemplar nas políticas que o ensino foram priorizados conteúdos e foram deixados de lado outros, na avaliação também devia ser coerente com o que foi ensinado e devíamos avaliar conforme o que foi ensinado. Na teoria da avaliação, refere-se ao conteúdo e, de certa maneira, foram reativadas velhas discussões que já estavam finalizadas. Nessas discussões, surgia novamente
a ideia de colocar no centro a avaliação de processos, não de produtos. Aí surgiu, como eu falo, o talismã da pandemia, que em nosso país, em outros, foram as rubricas, talvez em outros sejam outros, essas rubricas que são como planilhas de avaliação, que já eram conhecidas e eram utilizadas, mas começaram a estar na pauta das políticas para pensar em como avaliar a partir dessas rubricas e como isso ia acabar nas escalas de processos em que os estudantes acabaram na diversidade de seus conhecimentos, demonstrando como, no final de um período, o que finalmente conheciam das disciplinas que atravessaram em cada período e como isso ia determinar como as diferentes denominações e diferentes países e sistemas em conhecimento e progresso, como se faz a passagem para o ano próximo, se isso é aceito nas normativas que os diferentes governos levam em conta para a realização, e essas questões que são expostas, que eu exponho como uma discussão, eu penso que foram questões que depois do que aconteceu no ano foram acrescentadas as diferentes normativas que devem ser consideradas. Passar de não avaliar porque estávamos em pandemia e a avaliar e evaluar processos e também avaliar processos que a teoria considerava, avaliar processos é uma coisa que também flexibiliza a educação, mas também é importante porque devíamos aceitar passar de um ano para o outro os estudantes sem que eles tenham a parte do rendimento final do produto acabando no produto que antes estava contemplado nas normativas dos diferentes governos e no ano seguinte, ou seja, hoje, ter a diversidade não apenas cognitiva, mas também em processos e produtos de saberes dos estudantes ao mesmo tempo em um ano escolar de passar de nível, mas com processos e produtos ainda pendentes, e como isso, nas diferentes escalas de avaliação dos aprendizados, isso deve ser considerado. Não quero exceder os 5 minutos da discussão, então eu deixo essas pedras. Nós geralmente trazemos as perguntas no fim, mas aqui tem uma pergunta importante. Se estamos falando de avaliação no nível macro ou micro? E se você quiser falar isso. Eu me refiro, neste caso, como falávamos de aprendizado, falo no sentido micro. E também não houve discussão sobre isso. Passamos de umas soluções parciais, e por isso eu acho hoje que isso tem que ser discutido, levado em conta e passar a ser política pública de Estado. Em termos do micro, e é claro, também isso vai ter repercussão no macro, mas ainda não chegamos nesse nível. Mas acho que era importante esse esclarecimento. Obrigado, Marilina. Valéria, passamos a palavra para você. Eu quero agradecer o convite do INPE, agradecer ao Fernando, a Maria. Eu vou tentar falar aqui devagar, para que a gente possa acompanhar aí na tradução. Quero dizer que é um privilégio estar aqui hoje nesse encontro com pessoas de tão diferentes lugares, né, de lugares tão distantes. Eu imagino que as pessoas aqui tenham acompanhado o bloco anterior, né,
o bloco em que Rebeca, Daniel e Amparo trouxeram muitos elementos para a gente pensar na gravidade da situação educacional nos nossos países. Então, eu não pretendo adicionar elementos a esse cenário que nós estamos vivendo, com maior ou menor gravidade, eu diria que aqui no Brasil, infelizmente, com maior gravidade. Eu quero pegar um pouco aí onde a questão anterior, a questão que foi feita aí por um participante, né, se a gente está falando do macro, do micro, eu diria, eu quero reforçar a resposta da Marilina, no sentido de que essa distinção entre macro e micro, ela precisa, claro que ela tem escalas para se realizar, mas a gente precisa aproximar o macro e o micro. Outro dia eu estava falando com uma amiga e ela disse assim, a gente precisa pedagogizar a pandemia, né? E eu acho que esse é um convite para a gente pensar, né? Como é que a gente pode pedagogizar, como é que a gente pode tornar esse processo também um processo educativo para todos nós, não só do ponto de vista das escolas. Mas eu quero pensar essas duas questões, e talvez o tempo não seja suficiente, mas a gente pode continuar. Eu quero pensar a partir da ideia de que o nosso maior desafio é o enfrentamento das desigualdades. Talvez a melhor expressão seja o combate às desigualdades, né? Ou seja, é produzir, proporcionar experiências escolares que se transformem em conhecimentos a serem explorados pelos estudantes e que essas experiências transformadas em conhecimentos, em saberes, permitam fazer escolhas no presente e no futuro, né? E durante essa experiência que a gente está vivendo agora, da pandemia, e com diferentes aí escalas de gravidade, como eu disse no início, essa experiência modificou muitas coisas, né? Modificou o nosso jeito de encontrar as pessoas, o jeito de falar com o grupo de estudantes e com as suas famílias, e isso é muito grande. Isso é muito grande, porque se nós consideramos que a experiência escolar ela é coletiva e que a aprendizagem se dá na troca entre as pessoas, né, no convívio, é razoável pensar ou suspeitar que se tem processado também mudanças no jeito de aprender das crianças e adolescentes que estão nas escolas, convivendo ou de forma remota ou presencial, eu estou chamando de estar na escola a situação remota, claro, com um período muito grande, né? Quem já voltou aí para a situação presencial ou para a situação híbrida, com um período longo de distanciamento, né? Dessa situação coletiva de interação, né? Que a gente entende que é a situação educativa. Então, se a gente admite que a educação é um processo coletivo e que se dá na interação, a primeira coisa a admitir é que há prejuízos às aprendizagens escolares. Estudos mais recentes aí sobre a pandemia, e são muitos, vêm alertando e vêm carregados de expectativas de que as crianças regrediram, as crianças, adolescentes, regrediram em suas aprendizagens. E uma das grandes preocupações é a avaliação, né? É uma preocupação dos docentes, é uma preocupação das redes e dos sistemas de ensino, e essa parece ser uma questão que está no centro do debate. A avaliação está sempre no centro do debate, né? A questão é como a gente arrasta esse debate sem produzir mudanças radicais, né? Radicais, fortes, importantes, de raiz. Então, eu queria começar não, já estou adiantada, né? Estou falando muito. Mas eu queria... Unos minutos más, no, pero está así. Un minuto más, dale. Seguimos. Eu tenho mais um minuto, é isso, Fernando? Mais alguns minutos. Sim? Sim, seguimos. Ótimo, ótimo. Então, eu quero começar com uma outra provocação para pensar a avaliação no macro ou no micro,
é se nós consideramos que as avaliações de aprendizagem realizadas nas escolas, ou as avaliações de sistema, né, as avaliações externas em larga escala, que aconteciam antes da pandemia, minha pergunta é se a gente considerava que essas avaliações contribuíam para que as crianças e os adolescentes se engajassem nos estudos, se comprometessem com seus percursos escolares. Ou se nós entendemos que as avaliações que nós fazíamos antes da pandemia estavam a serviço da exclusão, se elas estavam organizadas para dizer para as crianças e para os adolescentes que eles não são capazes de aprender, que eles não alcançam os patamares desejados. Então, acho que esse é um primeiro filtro para a gente pensar na educação, né? Porque a escola é um lugar por onde passa a maioria da população, mas ela é também, historicamente, um lugar de reprodução, um lugar de exclusão. É na escola que muitas crianças e adolescentes descobrem que são pobres, descobrem que são negros, descobrem que suas famílias não são suficientemente boas, que suas famílias não são bem-sucedidas. É na escola que a avaliação cumpre o papel de exclusão. Então, se nós temos aí novidades na avaliação da educação, produzidas durante a pandemia, é razoável supor que sejam novas técnicas, novos procedimentos ou novos instrumentos. E eu diria com muita tranquilidade que nós não precisamos disso nesse momento. Eu vou finalizar essa primeira parte agora para a gente retomar depois a conversa. Obrigada. Bueno, muchas gracias. Bom, muito obrigado, Marilina e Valéria. Acho que pudemos chegar direto ao cerne da temática. Estão surgindo ideias e muitos comentários muito potentes, e acho que vamos poder aprofundar ao longo deste debate. E gostaria também de passar a palavra, como vocês sabem, essa é uma mesa de política de avaliação e políticas digitais. Então, para continuar abrindo este debate, queria passar a palavra à nossa colega Viviana, sobre como ela vê o panorama na educação e quais considera que são as questões pendentes que temos na região em termos de políticas digitais. E assim, fazemos a primeira parte deste painel e que vamos continuar com esse debate entre políticas digitais e políticas de avaliação, temas que se cruzam no núcleo do planejamento. Viviana, a palavra é com você. Muito obrigada, Fernando. Um cumprimento a todos e também a Marilina e a Valéria, com quem é uma alegria estar no dia de hoje. Muito obrigada ao IP e ao Unesco pelo convite. Bem, o panorama regional atual das tecnologias da informação, educação e comunicação na educação tem uma série de lados que, definitivamente, a partir de 2020, aparece uma diferença bem forte em termos de tudo o que viemos construindo e a realidade que a pandemia nos demonstrou que existia. Dados de acesso, diferentes cenários, estudantes que tinham acesso à internet, às tecnologias, e estudantes que não tinham nem internet, nem tecnologias, estudantes que só tinham um recurso tecnológico na casa, que pode ser o celular da mãe ou dos irmãos. Vemos também estudantes que não tinham nenhum tipo de acesso tecnológico, nem conectividade. Começamos com um atendimento à emergência, com formação docente nas competências digitais. Houve um requerimento imediato na escolha de plataformas, porque estávamos falando de segurança, alojamento na nuvem, acessibilidade, que chegasse a todos, o que os estudantes aprenderam, como trazer o que eles aprenderam. Então, eram perguntas que nos fazíamos, em termos dessas avaliações que as minhas colegas já mencionaram. Onde registramos essas aprendizagens que se aconteceram ou não aconteceram em 2020? É também parte do panorama
da questão da tecnologia, porque um professor que está avaliando em aula precisa documentar, analisar dados, reportar, informar esses dados, e onde? Em um ambiente em que estamos, onde havia uma paralisia de todos os processos que geralmente se faziam presencialmente, e aí foi onde chegamos nessa situação que nos levava a pensar em uma gestão inteligente, usando ferramentas de apoio digital. E em questão do tema específico das políticas digitais, há temas que já estavam na agenda, mas que agora serão prioridade no desenho das políticas, porque o impacto da pandemia certificou com a experiência vivida que são prioridades. Milhares de estudantes sem acesso à tecnologia, necessidade de desenvolvimento de competências digitais, os desafios do aprendizado em condições de emergência. Este é um elemento importante que temos que começar a posicionar. Se hoje em dia está a pandemia, pode ser que no futuro haja outras condições naturais, tempestades, furacões, nossos países vivem essas questões da natureza, e isso faz com que, às vezes, as escolas tenham que parar seus processos. Outro ponto é que os esquemas híbridos de educação trazem consigo elementos que levam a uma transformação educacional. E precisamos colocar a atenção em pedagogias que gerem aprendizados que se mantenham ao longo da vida, metodologias ativas ou aprendizagem profunda. Temos perguntas que responder e saber como responder a essas perguntas para desenvolver essas habilidades que nunca são prioritárias. E somo a isso, como fazer um uso adaptativo, inteligente e versátil das tecnologias a serviço dos processos de aprendizado. Como se encaixam essas experiências e o impacto direto no aprendizado. Porque não temos tempo, o tempo é ouro neste momento, porque temos que olhar tudo que Valéria dizia agora há pouco, tudo que devemos em aprendizado para esses estudantes. Como vamos recuperar isso? Será que vamos recuperar ou como vamos começar a trabalhar diretamente na integração de experiências de impacto para interagir com os estudantes, entre os docentes e estudantes nas classes ou fora delas? Não sabemos como vai ser essa situação, se vai ser mais na presencial, mais na distância ou vice-versa. A questão, por exemplo, da análise de dados, da rastreabilidade dos processos dos estudantes, desde que começam nos primeiros anos até se formarem para o ensino superior. Essa integração da análise nos leva a processos de avaliação e procura de sistemas mais simples que integrem os resultados para que os docentes interpretem isso de forma simples, que não seja algo complicado, que estejam presentes em uma trajetória de formação dos estudantes e que essa trajetória seja facilmente interpretável e que possam depois integrar novos aprendizados e novas situações com esse percurso de aprendizado. O estado atual das políticas, embora resumimos e colocamos sempre na mesa de discussão questões como acessibilidade, de acesso, de diminuição de distâncias, isso tomou grande importância e deve ser trabalhado em coordenação, não somente no nível da instituição, mas também nas escolas particulares, com toda a legislação em todos os países, começar a flexibilizar os processos que permitam, de forma mais sucinta, mais oportuna e mais direta, atender a essas necessidades específicas dos estudantes. E não estou falando de que a solução seja chegar e dar tecnologia para toda uma instituição, porque já vimos que na pandemia os centros educativos estavam fechados. E sim olhar e ver as formas de integração tecnológica para onde queremos apontar, para onde queremos ir. Coisas que não estão só no setor educativo. Também é uma questão de tomada de decisão política e de planejamento nacional, inclusive regional,
com um enfoque em uma transformação educacional e digital, mas esse é um conceito que tem se trabalhado muito nos últimos tempos, essa nova realidade. E essa nova realidade implica uma transformação, e não é menor. Tem implicações de todos os parâmetros, dos docentes até os níveis mais altos. Muito obrigado, Viviana. Acho que com isso completamos a abertura do nosso painel. Acho que o tema das políticas digitais e a lacuna, desigualdade de acesso é o que mais aparece. Como temos que trabalhar com todos esses... Como temos que trabalhar para reduzir essas desigualdades, trabalhar na formação docente. Inclusive, neste contexto, diria que pensamos não somente em formação docente para ensinar com tecnologias, mas também para pensar o contexto de emergência com tecnologias. Os esquemas híbridos da educação, como são gerados. Eu acho que você também falou sobre o problema do diagnóstico e dos sistemas de informação, e isso se cruza um pouco com o campo da avaliação em termos de sistema, e, sobretudo, poder pensar que os estados precisam construir parcerias para essa nova realidade. E Marilina, acho que também deixou uma questão interessante na mesa sobre se é possível construir talvez uma agenda colaborativa da avaliação. E aqui acho que estamos pensando em, fazemos foco no planejamento, mas estamos pensando mais na perspectiva macro. Como podemos pensar nessas construções de agendas colaborativas com avaliação para pensar o planejamento? Como, a partir da avaliação dos aprendizados, foram gerados certos talismãs, como isso que a Marilina comentou, os sistemas de escolha que surgiram com muita força na avaliação dos sistemas de aprendizado. E a Valéria, acho que também trouxe uma problemática problematizou ainda mais em que sentido avaliamos, e se as avaliações estavam orientadas para a inclusão, ou se estamos pensando realmente na integração, de modo que o panorama que vocês construíram é muito valioso. Acho que temos muitas perguntas que podemos ir trazendo, mas eu gostaria de ouvir a reação de vocês, e se quiserem intervir, Marilina, Valéria, em função do que for surgindo, acho que já temos muitas questões sobre as quais vale a pena nos aprofundarmos, para não continuar abrindo outras, que ainda mais, daqui a pouco os participantes também vão fazer suas próprias perguntas. Bem, Fernando. Ouvindo os colegas e ouvindo comentários, continuando nessa linha de provocação e considerando a complexidade da avaliação, pensei em uma frase de Larry Kubara sobre as reformas educacionais, as políticas. Ele dizia que quando a sociedade tem coceira em alguma coisa, se coce na escola. E quando eu, parafraseando isso, quando a escola sente coceira em algum lugar, vai procurar a avaliação. Desde as decisões macro sobre o que nós avaliamos, também devemos tomar como indicadores sobre os resultados de aprendizado dos estudantes, e com isso nós tomamos decisões de continuidade de políticas, de programas, e avaliamos como termômetro como nós vamos avançando. Aí deveríamos fazer uma distinção, uma diferenciação da teoria sobre a avaliação, que tem diferentes objetivos, que não é a mesma coisa avaliar aprendizado, sistemas, desempenho docente, instituição, são diferentes avaliações. Muitas vezes, como aconteceu com as provas que por ali eram mencionadas, as provas nacionais comparativas, que o foco está em si, devem ser suspendidas ou não. Eu estou preocupada mais em si, devem ou não ser suspendidas, que às vezes há decisões sobre os resultados dos aprendizados dos estudantes, e nesse contexto de pandemia,
também devem ser considerados com cuidado decisões gerais, onde provavelmente assuntos como o acesso na região, que ainda vai levar um caminho muito comprido por percorrer sobre as tecnologias digitais. Isso não pode ficar de lado na avaliação sobre a parte das políticas públicas do Estado, porque hoje devemos dizer que o financiamento da tecnologia, a financiação das universidades, das escolas, foi responsabilidade das pessoas individuais, dos docentes. Isso é uma generalidade. Eu sei que em diferentes países, em distintas regiões, foi otorgada essa tecnologia, mas estamos muito longe de cobrir toda essa lacuna. Nesse momento de pandemia, quando os resultados do aprendizado são determinados, foi feito tudo o possível para sustentar a escolaridade virtual, presencial, híbrida, e o que nós devemos levar em conta nesse ano é ter uma visão clara de para onde nós vamos, porque quando eu penso em uma visão, eu não estou pensando em um prognóstico, que é muito difícil de fazer, mas eu penso em uma visão ideológica, política, com relação a para onde vai a educação, que é parte da exposição desse painel, nesse dia, para onde nós vamos e para onde nós queremos nos dirigir. E nesse caminho, que com certeza não vamos poder percorrer rapidamente em termos de resultados desejáveis, mas sim nos aproximar desse caminho. E se nós temos a visão com claridade, nós depois podemos realizar as políticas que nós queremos. As políticas de avaliação devem estar conforme o que nós queremos, de acesso, de possibilidades, de presencialidade, de virtualidade. Hoje, as escolas, nós estamos pedindo às escolas ter um planejamento do dia a dia, de fechamento, de bolhas, de abertura, de hibridação. E isso, nas condições dos nossos países, isso é um desafio enorme. E o que mais vai caracterizar esse ano vai ser a intermitência da educação, não apenas em termos do que cada governo determine de fechamentos, de aberturas, mas também das intermitências, das bolhas, dos momentos em que os estudantes estejam presencial na escola ou virtualmente em suas casas. Devemos priorizar o projeto educacional, virtual ou presencial, ou misto, híbrido, ou como queiram chamar. Não devemos perder de vista que o processo educacional que seja dado, micro ou macro, e isso vai ser o que depois vamos ver com que matizes vamos deixar com um acompanhamento para os docentes e os estudantes, e também que nos mostre os resultados e os processos valiosos, importantes, para depois poder tomar decisões rapidamente, porque o que vai caracterizar esse tempo vai ser a intermitência e as mudanças vertiginosas dos cenários que vamos atravessar. Marilina, eu aproveito para trazer um comentário. Isso está um pouco bagunçado, isso de trazer alguns comentários, mas acho que é importante para relacionar algumas questões técnicas. Jesus Quiñones, da Colômbia, se propôs o debate sobre a educação em casa, o homeschool, e a pensar a educação em família, especialmente nesse ano de confinamento. É possível pensar se é possível realizar a educação de casa. E se pergunta se é totalmente necessário voltar à presencialidade de uma escola tradicional feita na medida da escola do século XX, mas que agora está atendendo estudantes do século XXI.
se não é no prédio da instituição escolar, não serão gerados esses espaços de aprendizado. É voltar a reconstruir esses espaços da escola. Valéria, em função do que disseram, Viviana, Marilina, você quer dizer alguma coisa? Eu quero, sim, retomar. Eu queria começar com esse comentário que você acabou de ler, né, com a ideia de que é preciso recuperar o projeto de escola, é preciso recuperar um projeto educativo, né? E, como a Marilina acabou de dizer, com ou sem pandemia, né? Na verdade, a gente tem muitas questões anteriores, né? Eu acho que uma coisa que nós temos em comum, né, nos nossos países é essa extrema desigualdade e os cenários de exclusão que a gente precisa enfrentar. Com ou sem pandemia. A pandemia é uma circunstância, né? É claro que é uma circunstância dramática, que, enfim, que tem impactos, eu diria que imprevisíveis, né? Nós não conseguimos ainda ter a dimensão do estrago, né, que está posto. Mas eu queria retomar também, pensando na avaliação, né, e naquela questão que eu tentei deixar ali no final da minha fala, que é se nós estávamos satisfeitos com a avaliação que nós tínhamos, né? Eu diria que nós não estávamos satisfeitos. Nós temos, como disse a Marilina no começo da fala dela, muitos anos de debate sobre avaliação que informam o quanto nós não estamos satisfeitos, né? E quanto isto não foi equacionado ainda. Então, eu diria que a gente não precisa melhorar os nossos modos de avaliar ou criar novos instrumentos e procedimentos. Nós precisamos mudar a ideia de avaliação, né? E aí, nesse sentido, eu queria trazer também algumas provocações, pensando que em qualquer situação, seja na situação de pandemia ou não, quais são as funções da avaliação? Seja a avaliação da aprendizagem do estudante, seja a avaliação docente, o que a gente precisa saber numa situação, num processo educativo, né? Acho que a primeira coisa é que a avaliação da aprendizagem, ela pode identificar aquilo que se sabe, né? Aquilo que se sabe. E, nesse caso, no caso dos estudantes, trata-se de conferir aquilo que o estudante sabe, a estudante sabe, a partir do que a gente ensinou. Isso é o que nós mais fazemos, né? O que nós mais fazemos é checar se houve aprendizagem daquilo que a gente supostamente ensinou, ou trabalhou, ou expôs, né, as estudantes e os estudantes. As provas, né, as provas são os melhores exemplos disso, né? Então, como é que a gente sabe o que o outro sabe? Essa é uma função, né, uma função importantíssima, é saber o que o outro sabe. A outra função é saber como é que as estudantes e os estudantes sabem aquilo que eles alegam saber. Então, é um convite a um percurso intelectual de relato e, portanto, de apropriação daquele conhecimento, né? Quando eu preciso contar para o outro, para outra pessoa, como é que eu aprendi aquilo que eu estou dizendo que eu sei, eu me dou conta desse saber e sistematizo esse percurso, né? Então, se trata de identificar um caminho, o caminho percorrido para saber, né? Isso é uma coisa que a gente deveria fazer durante a pandemia, antes da pandemia, depois da pandemia. Um terceiro elemento também para pensar na avaliação, em especial na avaliação da aprendizagem, o que é que as estudantes e os estudantes fazem com aquilo que eles sabem. Nesse caso, a gente está falando do saber em movimento,
não estou falando do saber utilitário, daquele que pode ser aplicado, né? Mas eu estou falando da mobilização de saberes para resolver problemas que sequer são objetivos ou iminentes, que podem ser problemas hipotéticos, que podem ter origem na curiosidade, na pesquisa. Então, essas três funções, a gente precisa encontrar mecanismos de aproximação com essas três funções, saber o que as estudantes e os estudantes sabem, saber como é que as pessoas sabem aquilo que elas alegam saber, e saber o que elas fazem com este saber. Não no sentido utilitário, mas no sentido da reflexão crítica. O que eu estou dizendo é que a gente precisa buscar ajudar os estudantes a atribuírem sentido àquilo que a gente está dizendo, ou àquelas experiências que a gente está proporcionando, né? Porque se a gente não atribui sentido, né, se cada um de nós não atribui sentido ao que está vivenciando, isso passa, né, vai embora, que é muito do que acontece com as experiências escolares, né? Elas vão embora, elas não permanecem com a gente. Então, eu diria que a gente precisa abandonar definitivamente a ideia de que aquilo que a gente está ensinando é compreendido exatamente como a gente está informando. A gente precisa assumir que o conhecimento é um campo em disputa. E, como um campo em disputa, ele tem diferentes compreensões e diferentes aproximações, né, com aquilo que a gente está supostamente ensinando, informando, né? Entender como é que isso se conecta com aquilo que os estudantes eventualmente já sabem ou não sabem, não é necessário. Essa ideia dos... É importante os conhecimentos prévios? Sim, é importante. Nem todo mundo tem. E aí, a gente não ensina? A gente ensina, né? A gente proporciona situações que possam proporcionar esse encontro, né? O encontro de um saber. E um saber que, nesse momento, e por nossa responsabilidade, no sentido de que nós é que estamos à frente aí das tecnologias da informação, nós é que estamos convidando os estudantes para essa experiência, confrontando com informações que são desconexas e muitas vezes são desonestas e que circulam pela internet, né? Então, acho que pensar que nós precisamos olhar para a avaliação de um jeito pedagógico, de um jeito humanizado, de um jeito que possa permitir a inclusão de todas e todos. Enquanto fico aqui. Graças, Valéria. Me parece... Obrigado, Valéria. Penso que é uma ideia forte, isso de recuperar o sentido da avaliação de uma perspectiva ética, moral, de inclusão, que é uma ideia complementar muito forte, e à medida que vocês estão expondo esses temas, os nossos funcionários continuam deixando aqui no bate-papo algumas questões. Crisol comentou, é muito difícil fazer uma avaliação quando a maioria dos estudantes não tem conectividade. Ingrid Bongarçu perguntou, então devemos nos perguntar como avaliar a distância e sem conectividade? Na mesma linha, nos perguntaram, é momento de avaliações nacionais, devem ser de censo de mostras? Quais são os parâmetros dessa avaliação? Havia uma resposta, não há tempo dessas perguntas, porque estamos na transição da aula virtual para a presencial. Estela, eu acrescento isso. É possível avaliar desde casas com famílias analfabetas e níveis educacionais baixos, ainda mais do que o nível dos estudantes? Os padres muitas vezes não estão preparados para responder e ajudar os seus filhos. Os pais, desculpem. E muitas vezes essas linhas que atravessam o pensamento
E para nós que estamos atravessando a pandemia, nós temos filhos, somos pais, estamos também na sala de aula, e voltar a pensar o planejamento, porque as perguntas que surgem muitas vezes surgem para onde vai a educação e como nós tomamos esses temas de pauta e devemos muitas vezes dividir esses assuntos na política também. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa ou continuamos com um debate que realmente está sendo muito interessante. Bem, eu gostaria de acrescentar da visão que eu estava agora olhando, da minha visão como docente, porque eu também sou docente, pensar na frase que alguém dizia, que é difícil avaliar quando a maioria dos estudantes não tem conectividade, e sim, é muito complexo, porque muitas vezes em um grupo há diversos cenários, meninos que não têm tecnologia, nem dispositivos, e outros que sim têm. Então, isso ainda é mais complexo e devemos pensar em diversos cenários e como comunicar essa informação para os diferentes estudantes. E aqui podemos começar a ver diferentes elementos ou meios convencionais e como podem estar integrados os meios convencionais como o rádio, a TV, na forma em como comunicar o que nós gostaríamos de comunicar. E aqui o que dizia a Valéria é mudar a ideia da avaliação, que se nós, nesse momento, com a própria experiência que temos na aula, se nós queremos avaliar igual do que estava antes da pandemia, com os regulamentos de avaliação que nós tínhamos antes, logicamente vai ser muito complicado e implementar esses processos de avaliação. Por quê? Porque definitivamente devemos flexibilizar, devemos transformar o conceito de avaliação e também a aplicação dentro e fora da sala de aula, porque parte do que está nos abrumando é essa cultura de avaliação que já dos próprios estudantes eu estudo para o que eu sou, do que eu estou sendo qualificado, o que vai me outorgar uma nota. Aqui me chamou a atenção de como avaliar a distância e sem conectividade, e os pais que não estão preparados, que não se sentem preparados para apoiar os seus filhos, os pais, as famílias. A inclusão da mídia, das redes sociais e o tratamento da comunicação, não apenas oral, mas também escrita, é transcendental na forma em que os docentes, os professores, damos as informações para os estudantes. Eu vou dar um exemplo bem pontual. Em Turrialba, em Costa Rica, há um local que se chama Grano de Ouro, que é um território indígena. Ali os docentes diziam, aqui não temos conectividade, não temos como nos comunicar com os estudantes. Começamos a utilizar guias de trabalho, são documentos em que o docente dá uma série de orientações para o estudante, para que trabalhe na sua casa, mas os docentes enviavam esses guias em espanhol, mas os padres, as famílias, alguns não sabiam ler e outros usavam outras línguas indígenas. Então, nós perguntávamos como podíamos fazer. Os pais de família não estavam interpretando o que deviam fazer os seus filhos. Então, nós criamos e pensamos em que com as crianças mais pequenas não são o lápis e o papel o sistema que devia ir, mas sim devia ser outro sistema de comunicação. Podia ser, por exemplo, materiais para que os estudantes pudessem desenvolver algumas habilidades para começar a aprender. E o que nós temos como aprendizado, não necessariamente é o que os estudantes precisam nesse momento de pandemia. Há oportunidade de aprendizagem em todas essas situações que se nos apresentam, mas a mensagem principal
acompanhando com os recursos tecnológicos, eu não deixo a luta que devemos dar por uma formação docente que se aproxime a diminuir a lacuna de uso, mas e que também de saber como aproveitar esses dispositivos e procurar uma melhor pedagogia e experiência de aprendizado para o estudante. Essa é a forma em que nós devíamos nos concentrar para trabalhar com os docentes. No bate-papo vínhamos... Temos que melhorar essa capacitação? Sim. Quanto dura, durante quanto tempo, o que vem com essa capacitação? Porque se só me chamam para me capacitar, mas essa capacitação não está vinculada com os resultados que eu poderia estar entregando, e eu não me refiro à porcentagem de produção, a coisas que já estávamos acostumados, e sim, temos que olhar as evidências reais de aprendizagem que deveríamos seguir para poder, então, encaminhar o fato de que eu sou docente e em torno de mim tem uma série de metodologias que estão por aí, que eu posso utilizar, que eu posso empregar, e uma série de recursos didáticos e tecnológicos que eu posso somar. E, a partir daí, começar a implementar de acordo com as próprias necessidades dos estudantes que chegam à minha sala de aula. Obrigado, Viviana. Obrigado também pela experiência que você traz. Acho que tem uma coisa que na pandemia, é uma lição que aprendemos na pandemia, que tem a ver com poder recuperar boas experiências, boas práticas, que acho que vale a pena aprofundar e pesquisar. Acho que tem muitas experiências ao longo de toda a situação que vale a pena que sejam conhecidas. Então, acho que é um bom exemplo para entender para onde devemos ir. E também pensando que as políticas digitais, e isso nós dizemos no IPE faz tempo, até provavelmente 2015, houve de forma muito forte nas agendas nacionais todas as questões de políticas, recursos para as equipes, conectividade nas escolas, e nos últimos anos isso aconteceu bastante, parou um pouco nos últimos anos e ficou muito em evidência durante a pandemia. E não estamos pensando na conexão, estamos pensando em tudo o que implica as políticas digitais, a formação docente, as estratégias. Não estamos pensando que os docentes precisam se apropriar da tecnologia para se comunicar só com seus alunos, mas sim temos que imaginar políticas para que os docentes possam ensinar com tecnologias, que é um pouco o nosso objetivo. As tecnologias se instalaram e é muito forte na questão das redes sociais e temos que reinstalá-las. E é certo que existem vários países que estão fazendo um investimento importante, que esperemos que isso não pare e que possa ser sustentado. Quem trabalha nessa frente de batalha nos ministérios, esperamos que é importante poder sustentar e que isso seja uma questão de agenda, porque ou a tecnologia chegou para ficar, e esses modelos híbridos também devem ter chegado para ficar, e a pandemia não vai se terminar neste ano. Então, nós vamos estar em períodos de alternância, é parte dessa nova realidade que você também disse. Bem, ainda temos mais perguntas e vão dando... Que ferramentas os sistemas educacionais nacionais dispõem para compilar informação dos trajetos educacionais dos estudantes? E além das matrículas e acesso, como compilar se existe realmente um aprendizado? Que critérios estão sendo definidos no pós-pandemia sobre a qualidade educativa? Acho que é uma pergunta muito boa, podemos pensar em direção aonde queremos ir, porque o que fica evidente neste contexto que é tudo o que nos falta, e acho que essa é uma boa pergunta para pensar em que direção temos que construir. Valéria, Viviana, Marilina, querem voltar sobre algum dos assuntos que foram surgindo? Josi. Quero retomar, sim. Primeiro, eu queria dizer que esse exemplo que a Viviana trouxe, da comunidade indígena, né, que recebeu material escrito em espanhol,
é um excelente exemplo para a gente pensar as políticas educacionais, seja no micro, seja no macro, né? A gente, o tempo inteiro, produz ou nega a existência dos contextos, né? E quando a gente nega a existência dos contextos, a gente está falando sozinho. Isso é muito grande. E aí, sejam os contextos familiares, né? Eu peço desculpas de não me lembrar o nome das pessoas, mas eu estou aqui, então acabo pulando o nome das pessoas. Mas alguém comentou sobre a questão das famílias que têm poucas condições de apoiar, né, as crianças, de apoiar os adolescentes, ou não tem nenhuma condição, né, que é o caso, muitas vezes, aqui no Brasil a gente tem uma situação muito dramática em relação à pobreza e às exclusões todas. Bom, esse é um dado, essa é uma informação que nós temos. E é a partir deste dado, que é um dado de contexto, é que a gente tem que pensar quais são as intervenções, quais são as políticas, quais são as propostas, né? Bom, as famílias não são alfabetizadas, ok, isso é um dado. Isto não pode ser impeditivo da nossa ação, ou limitador da nossa ação, né? Pensar nos acessos, né, nos acessos ou na ausência de acessos às tecnologias, que a Viviana trouxe também com muita competência, aí, com muita propriedade, quer dizer, a gente tinha um cenário em que uma parcela da população já lidava com as tecnologias, embora a maioria das escolas, pelo menos aqui no Brasil, ignorasse que uma parcela lidava com as tecnologias. Isso, eu digo que é suspendendo o uso de celular, proibindo o uso de celular na escola, por exemplo. Uma outra parcela teve contato com as tecnologias agora, né, durante esta experiência, está acontecendo, né, durante essa experiência da pandemia. Uma outra parcela não tinha e continua não tendo contato, né? E aí é uma questão também para a gente pensar na avaliação das políticas públicas, né? Quer dizer, quais foram as condições objetivas para que docentes e estudantes pudessem continuar vinculados com as escolas, né? Quais foram as condições objetivas promovidas pelo poder público? Houve. Aqui no Brasil, as condições não aconteceram, né? Tem uma ou outra experiência, o que a gente tem mais são esforços impressionantes de municípios, de escolas, de professores, eventualmente também dos governos estaduais, e que, obviamente, produzem resultados, mas um primeiro filtro avaliativo é quais são as condições objetivas para as coisas acontecerem. Quer dizer, se as professoras, os professores entregam lá um texto em espanhol e que supõem a colaboração das famílias, porque a atividade poderia não supor a colaboração das famílias, ela poderia estar direcionada exclusivamente para os estudantes, mas se ela supõe a colaboração das famílias, não é possível ignorar o dado. Então, o que eu estou tentando dizer, para encerrar, é que a gente precisa lidar com o contexto. Se a gente não levar em conta e não qualificar essa informação dos contextos, a gente vai continuar com muita dificuldade de alcançar o que a gente declara que quer alcançar. Sí, me dejas pensando, ¿no? Como... Você me deixou pensando como todos esses esforços que vêm sendo feitos poderiam ser reduzidos a políticas. Se fossem pensados dos esforços às políticas, é o desafio que temos agora. Marilina, Viviana, aqui no chat alguém escreveu e acho que era um assunto que faz voltar a pensar na avaliação do aprendizado, mas que também poderia ter um olhar mais político, se é possível pensar uma avaliação invisível. Acho que é uma pergunta interessante.
Bem, Fernando me dá o PEP, me dá a deixa, porque é uma categoria com a qual eu venho trabalhando, mas mais no âmbito didático. Acho que entendo, ligado ao formativo, que a avaliação pode ser invisibilizada. Isso quer dizer que não que ela desapareça, ela existe, mas ela não se vê. É como uma educação, uma avaliação mais ecológica, mais natural, na qual eu entendo, sobretudo nessa etapa, para pensar na avaliação de aprendizados e curricular, é mais conectada com os processos que acontecem no contexto da educação. Então, não é preciso gerar um exame permanente ou uma prova separada, e sim, os próprios atores, os docentes, os diretores, os estudantes podem valorizar e podem dar valor a esses processos em suas práticas curriculares de ensino e, de alguma forma, também, através de alguns instrumentos de documentação em relação ao que vai acontecendo, a avaliação fica mais ligada às atividades de aprendizado dos estudantes, às experiências de vida numa instituição educativa, e acho que, nesse momento, eu insisto em que não é preciso abandonar a avaliação, e digo isso no nível macro, médio, micro, não devemos abandonar a avaliação. A avaliação, um século de teoria avaliativa, avaliza que a avaliação é parte do processo educacional. E acho que se deixássemos de avaliar, voltaríamos a avaliar. Quando a pandemia terminasse, voltaríamos a avaliar da forma como antes, com o castigo, para ver somente os produtos, para tomar decisões de políticas com indicadores de resultados de aprendizagem. E essa é a avaliação que queremos abandonar. Em termos de avaliação, se a pandemia visibilizou muitas questões, que falta acesso, que a tecnologia, que há setores da população que estão excluídos e que a desigualdade vai aumentando, se polarizando, e que é preciso acompanhar, a partir das políticas públicas do Estado, a formação dos docentes, os recursos, que em muitos lugares isso foi feito. Enfim, tudo que já vem aparecendo, inclusive nos comentários do chat que eu estou seguindo, o que meus colegas e minhas colegas estão dizendo, acho que a avaliação deve ser diferente. E se neste momento temos, entre aspas, uma permissão para não estar cumprindo com os termos que antes eram solicitados de produtos terminados em determinados prazos, e temos certa permissão, devido à situação da pandemia, para priorizar outros saberes, outras questões que acontecem também na vida escolar, acho que temos que nos dar permissão para poder avaliar isso, para avaliar o que está acontecendo. Porque talvez a avaliação deva estar procurando informação, buscando informação, se as famílias acompanharam esse processo e colaboraram, quanto colaboraram, se a aprendizagem dos estudantes aconteceu em relação com o trabalho colaborativo com outros estudantes, com outros atores, que competências e que autonomia a tecnologia permitiu incorporar e que antes não acontecia, que apareceram agora mais rapidamente, com o advento da necessidade de trabalhar virtualmente, que questões foram deixadas de lado e que precisamos retomar no futuro, saberes concretos, saberes não somente disciplinares, mas também questões que têm a ver com as necessidades de cada região e que são necessárias para que estudantes, ao terminar um ciclo formativo, tenham que conhecer, tenham que saber o que acontece com as práticas que são insubstituíveis, mesmo com sistemas de imitação, ou sistemas, eu penso, por exemplo, nas práticas dos formadores, dos cursos de professores, magistérios, ou nas universidades, o que acontece com as práticas
nas áreas de saúde ou em alguma área do conhecimento que seja insubstituível à presencialidade, como podemos pensar originalmente, de forma criativa, para priorizar momentos e saberes que não puderam acontecer e que devem ser priorizados e planificados e pensar como vão ser no futuro. Acredito que, e se puder me dar mais um minuto para comentar isso, existem algumas questões em relação à pandemia, tanto na avaliação como na educação remota, que aconteceu durante todo o ano passado e que vai continuar. Aconteceram umas falsas dicotomias que eu gostaria de retomar. Eu e Fernando já discutimos sobre essas questões algumas vezes. Falsas dicotomias, como presencialidade versus virtualidade. A escola tem que voltar à presencialidade absoluta, porque desta forma não se aprende, ou vamos manter tudo no remoto. Uma falsa dicotomia. Eu digo avaliatite versus avaliafobia. Não avaliamos ou avaliamos tudo, mais do que antes. Sincrônico e o assíncrono, como uma coisa oposta à outra. Tem que ser tudo síncrono para imitar a presencialidade o tempo todo, síncrono ou tudo assíncrono, sem considerar as possibilidades de acesso, a partir de onde nossos estudantes estão se conectando, com que internet tem, com que dispositivos eles contam. Formativo na avaliação, se a avaliação deve ser sempre somativa ou formativa, de repente, agora virou prioridade. Também, em algum momento, temos que considerar os dois aspectos. A regularização de uma matéria e a acreditação de uma matéria como se estivessem separadas. Eu tenho que acreditar com provas, credenciar com provas tradicionais, presenciais, garantindo a identidade da pessoa que faz, ou se a regularização de uma matéria em pequenas partes ou em ciclos, com outras instâncias, não são parte de uma avaliação final de uma matéria. Enfim, todas essas questões, a inovação e a tradição, essas oposições, tudo tem que ser novo, uma novidade, e as tradições, as inovações também não se ancoram em algumas boas tradições, talvez com alguma atualização, entendendo que é preciso recriar em relação ao contexto. Acho que nos colocamos essas perguntas, essas oposições constantemente e não pensamos que existem graduações nisso e que é preciso avaliar o momento, as necessidades, os recursos, as políticas, para poder fazer com que essas oposições não sejam tão dicotômicas. Muito obrigado, Marilina. Já devemos começar a encerrar, e essa ideia de continuidade se pensar além da dicotomia é bom. Bruxelas dizia, pelo bate-papo, também não é... A avaliação também não pode voltar à velha, à antiga normalidade. Quando voltamos, não podemos voltar à coisa. E penso que se há algo em termos de política de avaliação e digitais, essa é uma oportunidade para revisar o que nós estávamos fazendo, identificar o que devemos mudar e não devemos voltar para aquela velha normalidade. É uma oportunidade para gerar esse espaço da escola, um novo espaço no sentido da escola. Muitos dizem, com muito que primeiro devem ser avaliadas as políticas educacionais, diz Dante e Brian Quesada. Os países correm para adotar tecnologia e acesso à internet, mas os estudantes estão capacitados para fazer uso dessas tecnologias? E ainda os docentes, os professores,
podem fazer utilizar essas tecnologias, quais deveriam ser as mudanças em termos de educação que deveria realizar um país. E há algumas dessas questões que se aprofundam a partir do UIP e Unesco, temos sobre as políticas digitais e as políticas de avaliação. E eu penso que o que nós estamos tentando aqui nesse debate, está sendo muito interessante, e eu agradeço muito a vocês três, por essa possibilidade de diálogo que está sendo gerada, devemos marcar a pauta e onde nós devemos nos focar, aqueles que fazemos as políticas. Temos alguns minutos para encerrar, mas eu gostaria de escutar alguma reação de Valéria e de Viviana sobre o que nós estivemos discutindo nesse painel. Se eu posso, vou começar. Eu gostaria de dizer alguns detalhes. Por exemplo, no bate-papo, a tecnologia nunca vai substituir o docente. Nós estamos vendo isso atualmente com o vínculo, o relacionamento, e gerar o relacionamento, não apenas entre a escola e o estudante, mas o aprendizado e o estudante. Muitas vezes, o vínculo, a conexão é a partir de certas atividades que não são curriculares, mas são extracurriculares, que acontecem na escola e que são promovidas pelos docentes. Então, a questão do papel do docente, a estratégia do docente, como participa da sua estratégia educacional. E nessa nova realidade, é o elemento que traz uma diferença. Ali vi um comentário de como reduzir a lacuna entre o setor público e o setor privado. Talvez, eu penso aqui nessa aula virtual, a diferença entre a aula virtual e presencialidade. Aqui há vários aspectos para apontar. Primeiro, se vamos mudar toda a presencialidade para a aula virtual e reproduzir igualmente, esse não é o caminho. Se nós vamos pensar que, por termos tecnologia, os estudantes, apenas por isso, vão aprender melhor os estudantes, essa não é a chave. Devemos pensar que é a estratégia, é a metodologia, o que vai fazer que, como o docente possa armar e articular todos os recursos que tem a avaliação, a metodologia. Marilina falava muito bem, devemos pensar a avaliação e se a partir do planejamento, de pensar como nós vamos atingir, o que nós queremos atingir, vamos procurar os recursos que temos e os quais não temos, e com que eu posso sair adiante nesse âmbito em que não temos recursos disponíveis, nem conectividade. Eu li que diziam que, em alguns casos, pelas disposições sanitárias, não podemos trocar documentos com os estudantes. Então, vamos utilizar os meios tradicionais que talvez... Outra conclusão é que a pandemia está nos ensinando que não podemos utilizar apenas uma tecnologia, devemos diversificar. Gostaria de encerrar com que o humano, antes de tudo, é pensar nas políticas e devemos pensar nessas políticas e olhar, junto com os governos, o que nós queremos conseguir em cada um dos países. Mas devemos ver quais são as necessidades que vêm dessas gerações que estão atravessando essas circunstâncias e também nessas gerações de docentes que precisam se transformar e jogar fora esse vestuário que tinham antes de 2020, porque as condições são diferentes e a realidade é diferente. Gostemos ou não vamos voltar para a mesma educação, e ali devemos nos posicionar. Muito bem, obrigado, Viviana. Valéria, um último comentário. Curto, porque depois de Marilina e Viviana, acho que sobra pouco para a gente falar, né? Acho que elas fizeram aí excelentes sínteses dessa conversa, mas eu queria encerrar
perseguindo um pouco aí a fala da Viviana e deixando mais uma provocação para a gente pensar, né? A Viviana estava dizendo que essa definição, a definição de o que a gente quer, por fim, é que vai nortear aí que condições nós vamos precisar para executar isso que a gente diz que quer e que a avaliação se põe para dar conta de responder se a gente alcançou ou não. Então, eu queria deixar uma outra provocação, que se nós entendemos que as experiências escolares são um direito das crianças e dos adolescentes, a gente está num determinado eixo da conversa. Acontece que nos nossos países, a maioria, e acho que é um discurso que se disseminou aí pelo Ocidente todo, a gente fala o tempo inteiro em competências e habilidades. As competências e habilidades me parecem um atributo, uma qualidade do sujeito, do indivíduo, da pessoa, enquanto que o direito de aprendizagem me parece algo que precisa ser garantido pela escola, que precisa ser garantido pelo processo educativo formal, pelo processo de escolarização. Então, talvez esse seja um elemento também para a gente pensar, né? Se a gente está entendendo que essas experiências na pandemia, antes da pandemia, depois da pandemia, se é que um dia a gente vai poder falar em depois da pandemia, se essas experiências buscam garantir os direitos de aprendizagem que as crianças e os adolescentes têm. E aí sim a gente pensar como avalia o trabalho docente, como avalia a instituição escolar, como avalia as políticas públicas, né? Se ela está centrada em relação a esse foco ou não. Quero, por fim, agradecer a oportunidade incrível de estar com essas mulheres fortes e maravilhosas e com todo o pessoal aqui do chat. Obrigada. Muchas gracias, Valeria. Obrigado, Valéria, por esse comentário, por esse encerramento. Penso que vocês fizeram muito fácil a minha tarefa como moderador. Finalmente conseguimos esse diálogo horizontal muito fluido. Penso que há questões que eu gostaria voltar para o encerramento e pensar se é possível o planejamento de uma construção de uma agenda colaborativa de avaliação. Eu penso que é interessante ver o que está acontecendo na região e pensar nessa ideia de agenda, de pauta colaborativa, ir além dessas dicotomias que se instalam e pensar as avaliações de processos como o centro. E Valéria, o que você falava de pedagogizar a pandemia e que esse espaço, que pode ser também um espaço para gerar integração e inclusão e recuperar o sentido da avaliação de uma perspectiva ética e moral em termos de inclusão também. E, finalmente, ir além das competências e habilidades e pensar as experiências escolares como um fato de vida que vai além da avaliação da tecnologia. Também foram trazidas experiências muito valiosas, o tema do diagnóstico, que eu também ouvi no painel 1. Nós precisamos, como América Latina, saber onde estamos posicionados para saber para onde vamos. Isso surgiu muito forte, né, no painel 1. Como governos, como estados, devemos construir alianças para essa nova normalidade, essa ideia que a Viviana trazia, de o humano antes de qualquer outra coisa também, que a escola é o que recupera essa questão do humano. Do IP, nós estamos trabalhando muito fortemente nisso de que nós precisamos um novo contexto no planejamento de políticas e nos cenários de crise, que isso não estava tão visível antes da pandemia e que agora temos novos
campos para a formação, para as pesquisas, e que quando nós, com certeza, vamos poder recuperar nesse tempo muitas experiências que vão fortalecer o nosso conhecimento para saber como agir perante esses cenários de crise. E penso que isso é uma aprendizagem que nós todos estamos construindo neste momento, em tempo real. Também sabemos que é necessário reduzir ao mínimo a improvisação, e nessa perspectiva da organização do planejamento. Esse evento, essa jornada está dentro do âmbito das últimas jornadas, dos últimos dias de inscrição à formação da IIP Unesco. Eu vou compartilhar agora a tela, brevemente. Nesse ano, o nosso escritório está oferecendo programas de políticas educacionais, cinco programas em modalidade virtual ou mista, para pensar em ferramentas e conhecimentos para melhorar as políticas, e estão voltados principalmente a equipes técnicas e responsáveis pela educação da América Latina. Concretamente, esses programas são o Programa Regional de Formação em Planejamento e Gestão de Políticas Educativas, disponível em simultâneo em espanhol e português, o Programa Nacional de Formação em Planejamento e Gestão de Políticas Educacionais para a República Argentina, só em espanhol, e o Programa Virtual de Formação em Políticas Digitais em Educação, em espanhol, o Programa Virtual de Formação em Políticas de Avaliação em Educação, disponível nesse ano só em português, e o Curso Virtual de Planejamento Educacional com Sensibilidade às Crises, disponível em espanhol e português. Nos perguntavam se ainda estão abertas as inscrições. Estão ainda abertas, mas estão fechando nesses dias. Eu queria contar sobre isso, e nós sabemos que há muita necessidade de formação das equipes de educação, e a oferta de IIP Unesco é uma boa oferta. Quero agradecer aos profissionais que estiveram hoje, talvez não façam parte da rede de profissionais, mas queremos convidá-los a que façam parte da rede, que é uma rede de intercâmbio, de troca, que tratamos muito desses temas. E também, quando falamos de formação, eu convido a vocês para que vejam a área de pesquisa na América Latina, que também está fazendo um levantamento muito importante sobre o que está acontecendo no âmbito das políticas e normativas na região. Com isso, acho que estamos já prontos para encerrar. Eu quero agradecer novamente a Marilina, a Viviana, a Valéria por tudo isso. Também agradecer às intérpretes, que foi muito fluido esse diálogo também, graças a vocês. Quero agradecer a Mariana e a Paulo Ceballos pela confiança para acompanhar a moderação desse painel, e também a toda a equipe que faz possível que tudo isso funcione, cada um desde seu lugar. Gostaria, em algum momento, poder voltar a essas discussões pendentes e agradecer, finalmente, a cada uma de vocês, a essas mulheres fortes, como Valéria falou. Bem, não sei se vocês querem dizer alguma coisa. Obrigada, Fernando, também você se destacou, também obrigada por moderar esse painel. Eu não conhecia as outras colegas, foi um prazer, Viviana e Valéria, ter compartilhado com vocês essa jornada, e minhas saudações para todos. Obrigado. Foi um prazer compartilhar com vocês, e com vocês, mulheres fortes, foi um prazer. Muito obrigada, Fernando. E graças a todos. Até mais, Valéria, e a gente se vê no próximo evento, jornada que vamos ter em breve, daqui a pouco. Tchau.